galera, beleza? Eu sou o Glebo Damas, este é mais um Mundo Paralelo e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre 50 fatos sobre o Stephen King. Pra quem me acompanha sabe que eu sou um pouco apaixonado do Stephen King e eu tenho um pouco de livro dele, pouquinho, cara, é pouquinho livro dele. Então vamos conversar um pouco sobre o rei do terror fantástico. O nome completo dele é Stephen Edwin King. E ele nasceu em 1947. E ele nasceu em Portland, no estado de Maine. Em sua infância, Stephen King foi criado dentro de uma igreja metodista. Porém, hoje ele não se considera ter uma religião. Ele acredita no @Deus. Ele lê a Bíblia também, só que ele não é praticante. E a sua mulher, a Tabitha, ela foi criada no catolicismo. Atualmente, o Stephen King já foi publicado em mais de 40 países. E ele já é o 9º autor mais traduzido no mundo. Em sua infância, Stephen King passou muita dificuldade, porque o pai dele largou ele quando ele tinha apenas 3 anos e deixou ele e o irmão mais velho dele só com a mãe. E eles passavam muita dificuldade financeira, porque ele não tinha tanto dinheiro assim. Na sua infância também ele levou um baque na vida dele, porque uma vez ele estava brincando sozinho com um amigo dele num gramado, e o amigo dele acabou caindo no trilho do trem e foi massacrado por um trem. E o Stephen viu isso tudo ao vivo e a cor, ele estava sozinho no local. E muitas pessoas falam que isso trouxe o lado obscuro dele e trouxe esse desejo por sangue. Mas ele fala que não tem nada a ver. O Stephen sempre foi apaixonado por contar histórias e ele começou a sua carreira bem novo, quando ele estava na escola ainda. Ele era apaixonado de uma série de quadrinhos que tinha de terror da época. E inspirado por esses quadrinhos, ele começou a produzir os seus próprios quadrinhos. E as histórias eram tão legais que ele começou a vender desde a sala de aula e fazia um comércio dentro de sala, porque ele escrevia e vendia pros coleguinhas. Só que as histórias eram tão hardcores, mas tão hardcores, que o diretor pegou e baniu aqueles quadrinhos da escola porque eram muito pesados, além de ter comércio na escola também, que deve ser proibido, sei lá. O Stephen estudou na faculdade de Maine e lá também ele participava da comunidade jornalística, escrevia aqueles jornais da escola e tudo mais. E lá também que ele conheceu a sua mulher, a Tabitha. Gente, não, pausa um minuto para a fofice. Os dois se conheceram nos corredores da biblioteca da escola. Os dois se barraram dentro da biblioteca. Eu quero conhecer a mulher na biblioteca. Mas eu acho então que eu nunca vou casar porque, tipo, eu nunca vou numa biblioteca. Mas o começo da sua carreira oficial, ganhando lá os trocados como escritor, foi para as revistas masculinas. Contudo, gente, vamos falar sério aqui. Quem compra Playboy e fica lendo os negocinhos? Todo mundo. Mas ele não escrevia pra Playboy, ele escrevia pra uma revista que era tipo a cópia da Playboy. Ele trabalhava em um horário integral numa lavanderia e também escrevia como freelance pra essa revista. E a sua primeira obra foi Carrie a Estranha. Carrie a Estranha, na verdade, ele começou a escrever e não ia publicar. Contudo, a Tabitha, a sua mulher, achou o manuscrito jogado no lixo e pegou e leu escondido do Stephen. E ela achou a história sensacional e falou que o Stephen não podia jogar aquela história fora de jeito nenhum. E foi aí que ela começou a incentivar ele e começou a ajudar ele pra publicar o livro, e foi quando saiu o primeiro livro dele. A mãe do King infelizmente morreu antes do lançamento da primeira obra, contudo o livro já estava em fase de edição para ser publicado. Como eles já estavam esperando por isso, a tia já acabou lendo para a mãe dele. O Stephen King diz que a inspiração dele vem de todo lugar, e ele fala que todo autor que se preze tem que trabalhar com e se, porque ele fala que ele tira inspiração de pequenas coisas, coisas do dia a dia. Por isso que aquele cara é uma máquina de escrever, mano. E toda a história deles vão tirar de alguma coisa que ele viveu, da vida dele, alguma coisa que ele viu, sempre coisas assim. Por exemplo, a inspiração de Carrie a Estranha era porque ele dava aula de inglês numa época e tinha uma menina que era muito excluída na sala, uma menina que sofria bullying bem pesado. E ele ficava pensando, e se a menina se voltasse contra os alunos? Aliás, e se essa menina tivesse um poder especial? Outra inspiração que ele teve apenas no começo do livro It foi do palhaço. Ele tirou a inspiração do Ronald McDonald, que aquele palhaço era um palhaço traiçoeiro que se fazia de bonzinho, só que fugia com as crianças depois, porque o McDonald é óbvio que fode o corpo de qualquer pessoa. A inspiração oficial do It foi o caso de John Wayne, que ele era um palhaço de uma cidade pequena dos Estados Unidos, bom, amado pelos vizinhos, todo mundo gostava dele. Ele era palhaço do hospital, ia alegar as crianças, e ele também ia em festas infantis, essas coisas, e todo mundo gostava dele, até que um dia tava um cheiro muito forte da casa dele e as pessoas começaram a reclamar. E quando a polícia entrou na casa dele, já tinha 2 corpos que ele tinha matado e já tava em decomposição dentro da casa dele. E esse cara foi preso e sentenciado à morte. A inspiração de Dr. Sono já é um pouco diferente. Ele relata logo no final do Dr. Sono, ou no começo, não lembro, mas relata que todos os autores, quando lançam um livro, fazem várias palestras. E numa dessas palestras que ele estava dando, um cara perguntou pra ele, e sobre o Jenny? É de um livro antigo, de Iluminado, que foi lançado há muito tempo atrás e que ninguém nunca mais fala dele. É o livro que todo mundo mais aclama do Stephen King, só que ninguém sabe o que deu na vida do menino. Então ele ficou pensando nisso e foi aí que ele tirou a inspiração do Dr. Sono. A Torre Negra é a menina dos olhos de Stephen King.
é o livro favorito dele, é que ele mais tem orgulho de ter escrito, só porque eu não li ainda. A Torre Negra também demorou 33 anos para ser escrita, começando a ser escrita em 1970 e terminando em 2003. E a gente tem muito que agradecer a dois meninos que são fãs do Stephen King, que a Torre Negra só foi terminada de escrita, só foi finalizada porque dois fãs do Stephen King estavam em estado terminal no hospital. Eles queriam muito saber, eles eram muito fãs de Torre Negra, eles escreveram uma carta pro Stephen King pedindo pra ele adiantar esse processo porque eles estavam morrendo e eles queriam ler o livro. E foi isso que deu o pontapé do Stephen King. Ele também é apaixonado por carros, não é à toa que ele tem dois livros que o carro são os protagonistas do livro, que é o Christine e o Carro Assassino e o Bill Kate, eu não sei como é que se fala isso. Pra quem não conhece o Stephen King, eu acho, pra quem leu, acho que já conhece, mas ele escreve terror fantástico, por isso muita gente ama ele e muita gente odeia, mas ele fala que gosta disso, que é o estilo favorito dele de escrever, que é um terror que dá um suspense, mas sempre com coisas fantásticas, que nunca vai acontecer, sabe? E Stephen King também participou de uma banda de rock chamada The Rock Bottom Remade, até agora 2012, e o grupo vem desde 1982. Ele também é muito fã de AC/DC, Ramones e Metallica. Stephen King, melhor pessoa. Ele também tem mania de ouvir muitas músicas quando ele tá escrevendo os livros e trazer muita aquela inspiração que ele tá ouvindo na hora pros livros. A música mais memorável de todas, quando ele escreveu, foi o Cemitério Maldito. E o Cemitério Maldito inspirou ele a escrever o Cemitério. O Cemitério Maldito, o Cemitério, entendeu? O Stephen King sofre de triscaidecafobia. Que isso é uma aflição incrível, um medo do número 13. O Stephen King fala que nunca para de escrever numa página com o número 13. Por exemplo, tá escrevendo de boas. Se for o número 13 ou o número múltiplo de 13, ele escreve mais pra parar na próxima página, porque ele não para. E ele também tem mania de contar degraus. Ele fala que ele sempre pula o degrau 13. Então toda escada que ele sobe, ele conta, e no 13 ele pula e vai direto do 12 pro 14. Retardado? Pouco. E o Stephen King criou um negócio chamado Jerusalém Slot, que é tipo uma terra que ele é narrado em várias histórias do Stephen King, meio que liga as histórias. Não que ela seja ligada, mas existem vários livros que fazem referência a esse Jerusalém Slot. Tudo começou na Hora do Vampiro, e essas terras já foram citadas em 3 livros da Torre Negra, em O Iluminado, em Revival, Doutor Sono, em Dead Zone e vários outros. Nos anos 80, o Stephen King assumiu que ele era alcoólatra e que ele estava tentando lutar contra esse vício, estava tentando acabar com esse vício. Pra você ter noção de quão bêbado ele ficava, ele falava que não tinha memórias de como ele escreveu o Quão Raivoso, que ele dizia que ele começava a beber toda vez que ele escrevia, e ele não tem essa memória mais. O Stephen também disse que o personagem mais autobiográfico dele é o Jack, do Iluminado. Stephen. Here's Johnny. Mas ele explicou que é porque na época que ele escreveu o Iluminado, ele estava passando pelo alcoolismo, e ele colocou o Jack como alcoólatra, e que ele falava que o Jack estava lutando contra seus próprios demônios, e era isso que o Stephen King estava fazendo na época. Não que ele tenha tentado matar e nada dessas coisas. Spoiler! Porém, graças a God, atualmente, ele não tem vício em nenhuma droga, em nenhum álcool mais, e desde aquela época, ele se mantém longe de qualquer tipo de bebida alcoólica, não água, suco, é de boas, tá bom? O Stephen King, assim como todo autor que quer inventar uma moda, criou um pseudônimo, o Richard Bachman, acho que é parente da Kéfera. Ele queria criar esse livro porque ele queria testá-lo e saber se todos os livros dele só estavam virando best-seller por ter o nome dele, ou se ele era um autor bom mesmo. E o Stephen King tem 8 livros publicados com esse pseudônimo. Mas esse pseudônimo já começou dando merda. Por quê? E o seu primeiro livro, ele contava de um estudante de ensino médio que ele pegava uma arma e ameaçava seus colegas de classe. Mas deu merda, porque Jeffrey Cox, é isso eu acho, na vida real, gente, tá beleza? Ele entrou nessa escola, levou uma arma e saiu matando um monte de gente dentro da escola. E se eu não me engano também ele se matou, ou alguém matou ele, um policial morreu. E enquanto estavam pesquisando e lá mexendo nas coisas do menino, eles acharam o livro do Richard Bach. Quando foram saber sobre o que era o livro, descobriram que este livro que estimulou o garoto a entrar na escola e matar todo mundo. Então, a pedido do Stephen King, ele exigiu que todos os livros fossem tirados de venda. Eu não tenho certeza se esse livro já está sendo vendido, mas se estiver sendo, eu tô louco para ler esse livro. Oi! Olha que chegou! Eu estou aqui no meio da gravação e chegou o correio! Contudo, agora vem a comprovação que Stephen King é a melhor pessoa.
Por quê? No livro ele tem uma citação do Stephen King. Então o personagem ele gosta do Stephen King e fala do Stephen King lá. E um cara, um balconista de uma livraria chamado Stephen, ele ficou muito encucado, com esse caso e com a citação do Stephen King. E ele foi na biblioteca do Congresso pra ver se tinha alguma ligação entre os dois. E ele descobriu que os direitos do Bookman e do livro da Fúria pertenciam ao Stephen King. E esse Stephen mandou uma cópia dos documentos para a editora e perguntou o que ele tinha que fazer, assim, só se fazia nada difícil, bancando a Falciane. E o próprio Stephen respondeu a ele e falou que ele iria assumir pra todo mundo que ele era o Richard. E em uma entrevista ao público, o Stephen assumiu que o Richard morreu de câncer de pseudônimo. O Stephen levou o pseudônimo dele tão a sério, que ele fez uma biografia pro pseudônimo dele, falando sobre mulheres, sobre o filho, contando a história dele, como ele publicou o primeiro livro, tipo, de tudo de uma pessoa que não existe. Mesmo Stephen King sendo um autor de terror muito renomado, os livros deles que foram adaptados para o cinema, que tiveram mais sucesso, infelizmente não foram de terror fantástico, mas foram de outros temas, como por exemplo Conta Comigo, A Espera de um Milagre, Christine, Eclipse Total e Um Sonho de Liberdade. O Stephen King também já escreveu um roteiro para um episódio de Arquivo X, o episódio Feitiço. O Stephen King também já dirigiu a adaptação do O Comboio do Terror. E ele também já fez algumas participações especiais nos filmes de Cemitério Maldito, A Tempestade do Século e Rose Red. Um tempo atrás, o Stephen King teve um acidente terrível. Foi atropelado por uma van em uma de suas corridas e ele perdeu a memória, tronco fraturado, quebrou as suas duas pernas e teve danos pulmonares também. Tudo em 2 meses, ele já recuperou a memória e já voltou a escrever, já no hospital. O Stephen King já possui mais de 60 livros publicados. Ele já possui mais de 40 seriados e filmes que foram adaptados de obras escritas por ele. E ele também não é o único escritor da família. A Tabitha, sua mulher, já escreveu alguns livros. E tem 2 filhos dele também que são escritores. E tem um atualmente que está fazendo muito sucesso, que é o Joe Hill. E Joe Hill ainda falou que não usou o Joe King porque ele não queria usar da fama do pai dele para se sobressair. Ele queria ter a própria fama. E atualmente até saiu um filme Amaldiçoado que foi baseado no filme do Joe Hill. Não que eu tenha só visto porque foi o Daniel Radcliffe, claro que não. O Stephen também disse que o trabalho do escritor trabalha 24 horas independente, então tem que ter muita concentração e muita disciplina. Por isso ele acorda todo dia às 7 horas da manhã para escrever, menos no dia da independência da América, na véspera de Natal, no aniversário dele. O Stephen King também gosta muito de Harry Potter e ele fala que Harry Potter é o livro com melhor criação de mundo, e ele até cita isso no livro sobre a escrita dele, que ele dá dica para novos escritores, e ele fala pro povo ler Harry Potter para saber fazer uma criação de mundo perfeita. E os 3 filhos do Stephen King foi o Joe Hill, que eu disse anteriormente, o Owen King, também é escritor, e a Naomi King. Você lembra daquele Jerusalém Slot que eu falei lá no começo? Então, Salem Slot também é uma série dele, que também narra muito sobre essa terra, Jerusalém Slot. E ele gosta tanto disso, que agora em 2016, em fevereiro, vai sair uma nova edição lá nos States. E Suma de Letra ajuda nós, traz pra cá, porque vai ser uma edição comemorativa, muito bonita, cheia de figuras e com várias inspirações de que fez ele criar isso tudo, essas terras, e principalmente focado no livro Salem. O Stephen também ganhou uma medalha da Fundação Nacional de Contribuição das Letras Americanas, acho que é isso, lá nos Estados Unidos, que é um dos prêmios mais importantes da literatura dos Estados Unidos. O último livro já lançado nos Estados Unidos pelo Stephen King é o The Baser of Bad Dreams, se eu não me engano é isso. Hashtag Suma de Letra ajuda nós. E o último livro lançado do Stephen King aqui no Brasil foi o Revival. Estou lendo agora, estou gostando muito. Então eu acho que é isso. Pronto, 50, eu acho. Tomara que tenha sido 50. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito afim de fazer esse tipo de vídeo há muito tempo. Eu quero falar sobre autores, séries e várias outras coisas. Se vocês tiverem alguma dica ou quiserem alguma coisa pra fazer outros 50 fatos, comenta aqui embaixo. Pode ser série, pode ser autor, pode ser livro ou qualquer coisa. Pode ver sair comentando várias vezes. Se tiver alguém que comentou o que você quer, dá um like que é mais fácil de contabilizar. Quais tiveram mais votação eu vou tentar fazer antes. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esqueça de seu like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou também, alguma curiosidade. Comenta Stephen King melhor pessoa, porque ele é a melhor pessoa mesmo. Não esqueça de copiar em minhas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Meu Snap, meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram, tudo é Clébio Damas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de favoritar o vídeo se você gostou muito. Beijo no subaco de vocês. Falou!